Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo na sua segunda fase, e esse é o nosso episódio especial sobre o Trotsky, às vésperas do 83º aniversário do seu assassinato pelos sicários do Stalin, um episódio de homenagem ao seu legado e à luta da Quarta Internacional por restaurar o sentido original do comunismo, que foi tão deturpado pela tradição stalinista. E eu vou tentar colocar isso em termos mais contemporâneos para a gente discutir, porque talvez nada melhor que, nesse objetivo, a gente abordar um tema que é recorrente quando se debate a esquerda mundial, especialmente na juventude, que é a seguinte pergunta: a discussão trotskismo e stalinismo é uma coisa do passado? O que ela significa para os nossos tempos? Esse debate ganha muita relevância agora no Brasil, em que se torna urgente a gente resgatar o projeto de um partido revolucionário dos trabalhadores que, em aliança com os setores oprimidos, com os movimentos sociais, lute pelo comunismo, né? Superando essa tradição reformista petista que sempre acaba por fortalecer a extrema-direita. Essa discussão é muito importante aqui no Brasil porque muitas vezes a gente ouve que o debate entre trotskismo e stalinismo não tem mais atualidade ou não faz sentido perder tempo com isso. Até de alguns supostos especialistas no YouTube, a gente ouve a opinião de que prefiro fazer a revolução na realidade do que discutir essas coisas. Sempre aproveitando para dar aquela embelezada, né, no Stalin. Isso quando a gente não ouve o relançamento daquela velhíssima mentira liberal, sem muita criatividade, de que se tratava apenas de uma disputa de egos entre o Trotsky e o Stalin. Gente, na maioria dos países do mundo inteiro, é possível entender que o stalinismo seja tão desprezado como essa suja tradição da contra-revolução, que é de fato um não debate, né? Essa questão nem sequer apareça entre a juventude. Mas aqui no Brasil, com toda a reação bolsonarista, a extrema-direita insuflando preconceitos para tentar desmoralizar a nova geração, um certo stalinismo quis colocar a cabeça de fora nas redes sociais, tentando aí aparecer como radical. Então, por vezes, através das redes sociais, aqueles que querem ter um conhecimento sobre o comunismo acabam encontrando vídeos ou exposições dessa gente no YouTube e tal. Eu me dirijo a esses jovens agora aqui no Brasil para explicar a verdade sobre o que significa o stalinismo e as suas tradições derivadas, e fazer com ele um contraponto com o verdadeiro marxismo revolucionário da nossa época, que é o trotskismo. Isso porque, apesar da retórica aparentemente radical que os stalinistas querem dar às redes sociais, bem afastados da luta de classes, eles são, na realidade, bastante conservadores e bastante reformistas. Os partidos que seguem essa tradição stalinista, na primeira oportunidade que encontram, se ajoelham diante da burguesia e do que eles chamam de o governo burguês de turno, ou a ala progressista da burguesia. Então, para os jovens hoje que querem encontrar o marxismo revolucionário, o marxismo disruptivo da luta de classes nacional e internacional para destruir a burguesia, gente, esse é o trotskismo. Dei nostri scopi finali. Esso dovrebbe invece stabilire gli scopi transitori per i quali noi adesso chiamiamo le masse alla lotta, nella quale purtroppo non si tratta ancora della conquista della maggioranza della classe lavoratrice. Então, gente, aqui no Brasil existe esse debate que vale a pena esclarecer, né, entre trotskismo e stalinismo. E os preconceitos daquelas pessoas que acham que não precisam falar sobre isso, que não querem perder tempo com isso, não tem razão de ser. Dá uma certa mostra de desprezo pela história do movimento operário e pela necessidade de ter uma ciência qualificada da teoria da revolução. Essas pessoas ou acham que as coisas devem sempre começar do zero e a história não tem importância, ou elas querem, direto ou indiretamente, embelezar a figura contra-revolucionária do Stalin, poupando a sua tradição do acerto de contas com os seus crimes do passado. E eu acho que o debate na juventude se beneficiaria muito de esclarecer essa questão. E eu falo enquanto membro da fração trotskista pela reconstrução da Quarta Internacional, que surgiu no final da década de 80, quando o stalinismo estava reprimindo os processos antiburocráticos da Polônia, da Alemanha Oriental e em todo o leste europeu, abrindo caminho aí para a restauração capitalista na União Soviética, na China e em muitos países. E eu digo que se não tivesse havido uma alternativa marxista e comunista ao stalinismo, essas mulheres e homens de carne e osso que lutaram ombro a ombro nas condições mais difíceis da história do movimento operário para preservar
esse valiosíssimo tesouro teórico do marxismo revolucionário e as principais conquistas da classe trabalhadora no século XX, nós estaríamos partindo praticamente do zero. Se não tivesse havido o trotskismo, o marxismo revolucionário na nossa época e a continuidade do bolchevismo do Lenin, não haveria essa riquíssima base teórica e estratégica que se opôs de maneira viva, de maneira heróica na realidade, não só contra o imperialismo e contra suas facetas fascistas e nazistas, mas também contra a deformação stalinista do projeto comunista de emancipação da humanidade. Ou seja, a existência da tradição do Trotsky como uma alternativa comunista concreta à burocratização stalinista, a todos os seus crimes e massacres contra gerações inteiras de trabalhadores comunistas, foi o que permitiu que as novas gerações, que a nossa geração, pudesse combater a falsidade da burguesia em tentar associar, sem êxito, o stalinismo com a continuidade do bolchevismo. Por isso, gente, a história não passa em vão. E como dizia o Marx, ela é uma ciência. E a gente deve aprender com todas as suas lições, deixando de lado qualquer postura pedante de desprezar a história de luta de tantos seres humanos que no mundo inteiro deram as suas vidas para que a gente não começasse do zero. O stalinismo foi e é a negação contra-revolucionária do marxismo e do bolchevismo, que levou à restauração capitalista nos antigos estados operários burocratizados e que destruiu uma enorme quantidade de processos revolucionários no mundo inteiro. O trotskismo está nas antípodas disso. O trotskismo é a continuidade do marxismo revolucionário e do bolchevismo na nossa época. Aqueles que resistiram, que lutaram, que deram as suas vidas pelas bandeiras do marxismo contra essa brutal deformação do objetivo da liberdade humana no comunismo, são hoje uma enorme inspiração para nós que buscamos destruir o capitalismo. É o que nos inspira a construir um partido revolucionário internacionalista e discutir contra a concepção de que não existe por que lutar, que não existe outra perspectiva, de que, em última instância, todos se corrompem pelo poder e todos querem ficar com o poder. Não, negar tudo isso e mostrar uma força inquebrantável de uma teoria-programa que se encarnou em uma tradição que transcendeu o século XX. É por isso que é enormemente atual a discussão entre trotskismo e stalinismo aqui no Brasil, ou melhor, a do marxismo revolucionário do Trotsky contra a contra-revolução stalinista, sem a qual é impossível a gente lutar contra o capitalismo com as melhores ferramentas teóricas e estratégicas nos tempos atuais. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Tatakov-Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Então, gente, para esse início de discussão, vale a pena a gente lembrar um extrato do livro A Moral Deles e a Nossa, em que o Trotsky mostra como a sociedade burguesa, que tantas atrocidades já tinha cometido e que iniciava a Segunda Guerra Mundial, podia olhar a burocracia stalinista como seu espelho, na medida em que o Stalin e a sua camarilha ressuscitavam na Rússia, ainda nesse momento, sobre as bases sociais cada vez mais degradadas da Revolução de Outubro, todas as características do passado burguês. Então eu vou citar aqui uma passagem desse livro, essa obra do Trotsky, que ele escreveu em 1938, sobre A Moral Deles e a Nossa. O Trotsky diz o seguinte: a Rússia deu o salto adiante mais grandioso da história, e foram as forças mais progressistas do país que encontraram nele expressão. Durante a reação atual, cuja amplitude é proporcional à da Revolução, a inércia toma a sua revanche. O stalinismo se converteu na encarnação dessa reação. A barbárie da antiga Rússia volta a renascer sobre novas bases sociais. Resulta mais repugnante ainda agora, porque tende a empregar uma hipocrisia como a história nunca conheceu até então. O stalinismo não é uma abstração de ditadura, e sim uma grandiosa reação burocrática contra a Revolução Proletária em um país atrasado e isolado. A Revolução de Outubro aboliu os privilégios, declarou guerra à desigualdade social, substituiu a burocracia pelo governo dos trabalhadores, por eles mesmos, suprimiu a diplomacia secreta, se esforçou por dar um caráter de transparência completa a todas as relações sociais. O stalinismo restaurou as formas mais grotescas de privilégios, deu à desigualdade um caráter provocativo,
afogou a atividade espontânea das massas por meio do absolutismo policial, fez da administração um monopólio da oligarquia do Kremlin e regenerou o fetichismo do poder como nem mesmo a monarquia absolutista teria se atrevido a sonhar. A reação social, em qualquer uma de suas formas, se vê obrigada a ocultar os seus fins verdadeiros. Quanto mais brutal for a transição da revolução à reação, mais a reação depende das tradições da revolução. Ou seja, mais teme as massas e mais se vê forçada a recorrer à mentira e à falsificação na luta contra os representantes da revolução. É preciso uma total indigência intelectual e moral para identificar a moral reacionária e policial do stalinismo com a moral revolucionária do bolchevismo. O partido de Lenin deixou de existir há muito tempo, desapareceu sob os golpes internos e contra aqueles dados pelo imperialismo mundial. Seu lugar foi tomado pela burocracia stalinista, que é um mecanismo de transmissão do imperialismo. Na arena mundial, essa burocracia stalinista substituiu a luta de classes pela colaboração de classes, o internacionalismo pelo social-patriotismo. E aí o Trotsky termina essa reflexão profunda da seguinte maneira. Ele diz assim: toda reação ressuscita, nutre, reforça os elementos do passado histórico sobre o qual a revolução descarregou seus golpes sem haver conseguido aniquilá-lo. Os métodos do stalinismo levam até o final, até a tensão mais alta e ao mesmo tempo até o absurdo, todos os procedimentos de mentira, crueldade e baixeza que constituem o mecanismo de poder em toda sociedade dividida em classes, sem excluir a democracia burguesa. Fecho aspas aqui para o Trotsky. Então, essa é uma maneira muito clara e profunda de mostrar a função do stalinismo em preservar a sociedade burguesa e coexistir junto com o imperialismo, porque da conservação da sociedade burguesa em outros países, através da organização sucessiva das derrotas das revoluções, o Stalin e a camarilha soviética puderam estabilizar a sua ditadura sobre os trabalhadores e desfrutar todos os privilégios resultantes da concentração bonapartista do poder político, que foi expropriado dos soviets, foi expropriado da democracia soviética e da própria diferenciação social cada vez mais ampla que separava as camadas mais abastadas dessa burocracia da esmagadora maioria dos trabalhadores e camponeses pobres na União Soviética. Como dizia o Trotsky na Revolução Traída, esse livro aqui que as edições Iskra acabaram de publicar, que é excelente edição agora para o Brasil, como dizia o Trotsky então nesse livro, quanto mais derrota sofria a Revolução Internacional, mais seguro se tornava o poder da burocracia stalinista no interior da União Soviética. Essa diferenciação social, os privilégios, o mandonismo, o absolutismo policial, a falsificação histórica, todas elas se davam sobre as bases da propriedade nacionalizada dos meios de produção, ou melhor, do parasitismo dessas bases sociais herdadas de Outubro. Mas justamente daí vinha a marca do espelhamento da sociedade burguesa que falava o Trotsky agora há pouco, e que em última instância levou à erosão total dessas bases, sobre as quais a burocracia apoiava os seus privilégios, nesses processos de restauração capitalista do final dos anos 80 e início dos anos 90. Mais uma vez, a história é concreta. E a partir disso, nós vamos discutir alguns dos efeitos concretos do stalinismo na história e o combate dos trotskistas pela preservação do marxismo, da independência de classes e da estratégia da revolução. E o primeiro tópico que nós vamos discutir, gente, é sobre filosofia e marxismo. Até agora, a gente debateu em vários episódios do espectro a dialética e o materialismo histórico, que eram fundamentais como método e são fundamentais até hoje para pensar a revolução socialista na nossa época. E o Trotsky dizia que na medida em que a existência determina a consciência, o burocratismo stalinista estava condenado a realizar os progressos mais devastadores também no plano teórico e filosófico. E era verdade, porque todo modo de pensar da burocracia stalinista teve baseado no formalismo e no pragmatismo administrativo, porque esse pensamento formal é o mais adequado à estabilização das formas sociais. E claro, o desejo de estabilidade era fruto da propensão muito material da camarilha burocrática stalinista em preservar os seus próprios privilégios. E a gente sabe que essa obsessão pela administração pragmática da vida fossiliza qualquer tipo de pensamento teórico
crítico, criativo e dinâmico, e no caso do stalinismo, asfixiou de modo policial qualquer pensamento criador da classe operária. O resultado disso era uma alergia estrutural do stalinismo contra a dialética materialista, que, como a gente viu aqui no espectro, é a ciência das leis do movimento, a ciência das transições, a ciência do limite, também das nossas formas de pensamento. E como essa aversão à dialética materialista e as bases filosóficas do marxismo se expressava na realidade? Bom, o leninismo era um marxismo em ação, dizia o Trotsky. Já no caso do Stalin, a teoria era totalmente indiferente. O Stalin não traduzia nenhuma teoria específica na ação. O que o Stalin traduzia ecleticamente nos seus atos, misturando aí trechos mal digeridos de marxismo, reformismo, pragmatismo empírico, eram as exigências da burocracia governante, e nada mais. Ao substituir qualquer orientação teórica marxista por esse empirismo burocrático, o stalinismo atacava todas as bases do método dialético e do materialismo histórico, sob um falso rosto de ortodoxia. Sobre o método dialético, aqueles áridos manuais de filosofia marxista-leninista que foram escritos sob a batuta do Stalin dissolveram o materialismo histórico numa caricatura legitimadora da ditadura burocrática, segundo a qual toda a história humana deveria seguir um caminho pré-determinado até chegar no estado de coisas presente na União Soviética do Stalin, como se fosse a forma culminante do ser humano. Um dos funcionários stalinistas que tomavam a tarefa de escrever esses manuais, que era o Kuzinin, ele escreveu o seguinte: a totalidade dos povos percorre em linhas gerais o mesmo caminho. E esse mesmo caminho, ali escrito nos manuais antidialéticos do stalinismo, seria o caminho que levou à própria burocratização da União Soviética. Então, essa cosmovisão teleológica da história, ou seja, a história com um fim pré-determinado, como a gente viu aqui no espectro, era totalmente antimarxista. Era mais um capítulo da negação idealista da história como um processo aberto. Era uma filosofia da estabilidade de todas as formas, e em primeiro lugar das formas dos privilégios de uma burocracia que queria se eternizar no poder. Bom, além disso, o stalinismo fez o possível para revisar o marxismo e mostrar que ele já não era válido na época imperialista. A ideia que ele expôs dessa maneira, como o marxismo já não válido para a época imperialista, foi explicada com toda a grosseria teórica própria do Stalin nos seus Fundamentos do Leninismo, que foi um livro escrito em 1924. Ali ele dizia que o Marx e o Engels, que eram os fundadores do socialismo científico, viveram numa época anterior à do imperialismo desenvolvido, quando a revolução proletária ainda não era inevitável. Então aqui a gente está vendo teleologia em todo lugar. Bom, já o leninismo, para o Stalin, como teoria própria independente, seria o marxismo da época imperialista e da revolução proletária. Parece algo convincente para vocês? Bom, eu tenho que revelar aqui que jamais o Lenin tinha apresentado qualquer porção da sua obra que era genial como uma espécie de tipo especial de marxismo da época imperialista, porque o Lenin sabia que o marxismo, que se inova permanentemente, era a teoria da Revolução Socialista em todas as etapas do capitalismo, incluindo na época imperialista, e que o Marx e o Engels, apesar de terem vivido no século XIX, tinham como virtude de toda a sua atividade teórica e política a antecipação, justamente de forma teórica, dos traços essenciais que preparariam os partidos revolucionários para a transformação socialista na nossa época. A importância plena da obra do Marx e do Engels, ao contrário de terem sido superados pela etapa imperialista, como queria o Stalin, era assim evidente na medida em que a chegada da época da Revolução Proletária, que eles não puderam viver pessoalmente, não exigiu uma revisão do marxismo, e sim a purificação do marxismo de toda a ferrugem reformista da social-democracia europeia e seus revisionistas principais, que nesse caso eram o Bernstein e o Kautsky. Bom, nessa concepção muito pobre, o marxismo do Marx, que seria o reflexo teórico de uma época não revolucionária, estaria condenado a ser superado pelo marxismo-leninismo, que é de fato o stalinismo, gente? Não existe marxismo-leninismo, existe stalinismo, que seria, então, a prática de uma época revolucionária. E qual é o objetivo disso, gente? Era revisar o marxismo em seus fundamentos, era mostrar que a negação stalinista do marxismo era a verdadeira prática revolucionária na nossa época, que o conservadorismo nacionalista do Stalin era revolucionário, contraposto ao internacionalismo proletário do marxismo, que a colaboração de classes do Stalin era revolucionária, contraposta à independência de classes do marxismo,
que o empirismo pragmático do Stalin era revolucionário em contraposição à dialética, que o totalitarismo burocrático do Stalin era a verdadeira figura do comunismo em contraposição à associação livre de produtores sem Estado, sem opressão e sem exploração, que é a característica da concepção marxista do comunismo. Então o Trotsky combateu essa tergiversação, essa falsificação do leninismo e a sua separação como se fosse algo distinto do marxismo, mostrando como Lenin aplicou a teoria do marxismo na construção do Partido Bolchevique e nas tarefas da Revolução. E ele fez isso iluminando um ponto muito importante num artigo maravilhoso que se chama As Tendências Filosóficas do Burocratismo, de 1928, que nós vamos tratar aqui em específico no Espectro. Nesse artigo, o Trotsky diz que, embora a teoria seja um guia para a ação presente e a generalização de toda a prática da atividade humana, a teoria autêntica não toma forma em relação direta com as tarefas práticas do presente. E somente por isso, somente porque ela não se desenvolve de maneira indissoluvelmente ligada com as tarefas práticas que lhe são contemporâneas, é que a teoria é capaz de antecipar as coisas e de se vincular com a prática do futuro. A teoria do Marx informou a prática revolucionária do Lenin e da geração futura dos bolcheviques. Esse é o fundamento do marxismo, da dialética e do materialismo histórico contra a teleologia, o fatalismo dos estados burocráticos do Stalin. O Trotsky e os trotskistas, então, deram essa grande batalha em nome da teoria marxista, do método dialético materialista, escrevendo obras monumentais em todos os campos da ciência, das ciências humanas e sociológicas, contra a revisão stalinista do marxismo, sem as quais, mais uma vez, seria impossível pensar a revolução no século XXI. Bom, gente, agora é hora de falar sobre a teoria do socialismo num só país e a teoria da revolução permanente do Trotsky. Bom, o que a burocracia queria, ao apresentar o leninismo como uma espécie de marxismo particular específico da época imperialista, era revisar o marxismo nos seus traços essenciais. E um desses traços essenciais era justamente a concepção internacional da revolução. E a linha central dessa revisão do marxismo, por parte do Stalin, era justamente a concepção reacionária do socialismo nacional, a teoria do socialismo num só país, em que o Stalin tentou proclamar o indemonstrável, ou seja, que o leninismo tinha tomado uma atitude diferente em relação ao marxismo da época pré-revolucionária em torno desse tema central. Ou seja, gente, ao contrário de toda a tradição marxista que concebeu a teoria da revolução na sua dimensão incontornavelmente internacional e mundial, o Stalin negou tudo isso e passou a divulgar a concepção de que o socialismo poderia ser constituído dentro das fronteiras de um só país ou de países isolados, sem qualquer relação com a dinâmica internacional da revolução. Parece inacreditável, né? Mas esse é exatamente o stalinismo. E essa é uma discussão de importância estratégica, gente. Por quê? Vamos pensar nas bases estruturais da sociedade hoje. A economia mundial é uma realidade superior à realidade das economias nacionais, que ela engloba e subordina a si mesma. Ou seja, para dizer em outras palavras, a economia mundial domina de maneira poderosa a realidade de cada uma das suas partes componentes, cada uma dos países tomados separadamente. E por que isso? Porque a economia mundial unifica entre si países e continentes que se encontram em etapas diferentes de desenvolvimento, como o próprio Trotsky explica, através de um sistema de dependência e oposição, aproximando esses diversos níveis de desenvolvimento e os afastando imediatamente depois. Esse movimento de integração e diferenciação é o que o Trotsky chama como o desenvolvimento desigual e combinado, que são as bases da nossa época. Quanto ao desenvolvimento desigual, que é a lei mais imediata da evolução histórica, nós estamos falando dessa grande variedade no nível alcançado por cada região do mundo e a extraordinária desigualdade do ritmo de desenvolvimento das distintas partes da humanidade. O capitalismo, então, já encontra essas distintas partes da humanidade em diferentes graus de desenvolvimento e parte daí para estabelecer os níveis de diferenciação mais básicos, já que o capitalismo não aparece de maneira simultânea em todos os lugares ao mesmo tempo. Basta ver quão diferentes eram, por exemplo, no século XIX, países como a Inglaterra e a Alemanha, já entre si, e esses dois países em relação ao Brasil e à Índia, por exemplo. Apesar do Stalin ter dito a estupidez de que o Marx e o Engels não podiam conhecer a lei do desenvolvimento desigual, eles desenvolveram o socialismo científico em base a essa lei.
Então isso é uma coisa. Só que a época imperialista complexificou ainda mais esse cenário histórico, porque cada país, na sua particularidade nacional, ainda que seguisse evoluindo desigualmente entre si, eles não se desenvolviam de maneira isolada, de maneira separada entre si. Esse desenvolvimento nacional de cada um dos países acontecia de maneira integrada e cada vez mais integrada a partir do século XX. Então, os países mais avançados, ao explorar a força de trabalho das colônias e países de capitalismo atrasado, como a Inglaterra e a França faziam com países como a Rússia, a China e a Índia, tudo isso modificava a qualidade da evolução nacional desses países atrasados, esses que eu mencionei agora, por exemplo, de China, Índia e Brasil. Esse desenvolvimento se tornava um produto composto, que combinava o que havia de mais arcaico nas relações sociais com o mais avançado da técnica mundial. E por isso, da Lei do Desenvolvimento Desigual, que estabelece essa primeira diferenciação entre os países, o Trotsky depreendeu a Lei do Desenvolvimento Combinado, que estabelece agora a integração desses países à escala nacional, ou dessas características da economia mundial à escala nacional, a aproximação de distintas etapas do caminho, o amálgama entre o atraso e o moderno. Então pense que as características mais avançadas dos países de capitalismo desenvolvido e as características mais atrasadas dos países explorados se combinavam numa forte unidade contraditória dentro do desenvolvimento nacional de cada país. Esse fundamento teórico-histórico é a base da teoria da Revolução Permanente. E as conclusões político-estratégicas desse desenvolvimento material combinado da história. Essa compreensão fez com que, inclusive, o Trotsky fosse um grande conhecedor das complexidades nacionais e internas de cada país, de todos os países específicos que ele analisou. E fez com que o Trotsky dispusesse com precisão a política necessária, por exemplo, para resolver problemas estruturais como o problema da terra e da revolução agrária nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, ou problemas democráticos-chave como o combate ao racismo em países centrais como os Estados Unidos. Esse conhecimento detalhado do Trotsky sobre as complexidades nacionais apareceu não só na Rússia, mas também nas principais formações socioeconômicas que ele analisou. Bom, segundo Perry Anderson, os escritos do Trotsky sobre a Alemanha, França e a Inglaterra não têm paralelo e são superiores inclusive a de comunistas muito importantes como Gramsci. Ou também os estudos que o Trotsky fazia com muita precisão, com um grau de detalhamento incrível, sobre países como a África do Sul, desenvolvendo inclusive teses para ajudar os marxistas revolucionários, os trotskistas, que na África do Sul também queriam erguer um partido revolucionário e queriam integrar a teoria da Revolução Permanente à sua própria concepção de revolução. Então, para sintetizar rapidamente aqui, gente, na elaboração final que o Trotsky faz da teoria da Revolução Permanente em 1929, 1930, ele determina 3 leis, ou 3 pilares da permanente. Em primeiro lugar, o Trotsky conclui que, fruto do desenvolvimento desigual e combinado, a classe trabalhadora de um país capitalista atrasado poderia chegar ao poder antes que a classe trabalhadora de um país avançado. Sendo a classe trabalhadora a única classe revolucionária na nossa época, caberia a ela, em aliança hegemônica com as classes e os setores explorados e oprimidos, levar adiante as tarefas democrático-estruturais. Que seriam essas tarefas? A expulsão do imperialismo, a revolução agrária, que hoje envolve o problema da moradia urbana, por exemplo, em países como o Brasil, em vários outros países do mundo. Bom, a resolução, então, de todas essas tarefas democrático-estruturais sem se deter às portas da propriedade burguesa, porque na dinâmica do enfrentamento real, os trabalhadores se veriam na obrigação de aniquilar a propriedade capitalista e entrelaçar as tarefas democráticas da revolução com as tarefas socialistas. Então, esse transcrescimento das tarefas democráticas nas tarefas socialistas da revolução é a primeira lei da TRP, da Teoria da Revolução Permanente. Qual é a segunda lei? A segunda lei diz respeito à revolução socialista enquanto tal, ou seja, todas as transformações internas das sociedades em transição, nos campos da ciência, da cultura, dos costumes, das leis, da economia, da filosofia, de tudo. Tudo isso que impede, nesse choque, nessas transformações, que a sociedade alcance um equilíbrio intermediário entre o capitalismo e o socialismo. Ela está em movimento e os choques entre capitalismo e socialismo continuam até que as forças produtivas socialistas se mostrem superiores ao capitalismo em escala global, ou que o capitalismo termine por acabar com esse processo de transformação rumo ao socialismo.
E é aí que entra a terceira lei, que eu estou explicando aqui em separado só por questões didáticas, hein, gente? Porque elas não acontecem uma depois da outra, é algo simultâneo e muito dinâmico. A terceira lei da teoria da evolução permanente, que é um choque frontal ao stalinismo, tal como a gente discutiu até agora, que é a dinâmica internacional da revolução. Ou, para dizer de outra maneira, a ligação orgânica de um processo que se inicia à escala nacional, se desenvolve internacionalmente e só pode culminar na arena mundial. Bom, é impossível que essas conquistas se enquadrem nos limites de um só país, gente. A possibilidade de que os trabalhadores em países atrasados cheguem ao poder antes daqueles dos países mais avançados não elimina o fato de que o nível de desenvolvimento das forças produtivas nos países de capitalismo atrasado torna impossível que eles avancem por si mesmos ao socialismo. É necessário acabar com as fronteiras nacionais e unificar as forças produtivas de todo o mundo como uma nova realidade superior, o que só pode ser feito destruindo o imperialismo nos seus centros de gravidade, né? Com um triunfo revolucionário nesses países. Então, esse desenvolvimento brilhante da teoria do Trotsky é o que explica o caráter profundamente realista da ideia da construção de um partido comunista à escala mundial e a inevitabilidade de um programa comunista que seja também mundial, que não é uma mera soma de programas nacionais, já que na nossa época só é possível deduzir o sentido em que se dirige o proletariado, a classe trabalhadora, os setores oprimidos de um ponto de vista nacional, a partir da orientação internacional. Gente, o Lenin disse isso 1 milhão de vezes nos seus escritos. Qualquer leitura minimamente atenta das obras do Lenin vai revelar o profundo internacionalismo em que ele embebia a teoria revolucionária e a situação concreta da União Soviética depois de outubro de 1917. Só para citar algumas aqui para vocês, em 23 de abril de 1918, Lenin escrevia o seguinte: o fato de estarmos atrasados nos empurrou adiante, mas nós pereceremos se não soubermos resistir até o momento em que recebermos o poderoso apoio dos operários insurretos de outros países. Vivemos não apenas em um Estado, mas em um sistema de Estados. Não se pode conceber que uma república soviética exista durante longo tempo ao lado das potências imperialistas. Um ou outro vencerá. Isso escreveu Lenin, hein? Então, em vários trechos dos seus escritos, logo depois da Revolução Russa, ele traz essa mesma carga. E ele conclui essa ideia da seguinte maneira: para nós sempre foi claro que sem a ajuda da Revolução Mundial, o triunfo da nossa Revolução Proletária na Rússia era impossível. Isso ele escreveu em 5 de julho de 1921. Por isso que o Trotsky, quando ele vai falar do internacionalismo do Lenin, ele diz que esse internacionalismo leninista não era de maneira nenhuma uma forma de reconciliar verbalmente nacionalismo e internacionalismo. Era uma forma de ação revolucionária internacional. O mundo aparecia aí como um só campo de combate em que os distintos povos e as distintas classes sustentavam uma guerra gigantesca uns contra os outros. E essa é a concepção da Revolução Internacional, da luta de classes que o Lenin tinha e que, obviamente, era aquela que o Trotsky também nutria e que seguia todos os ensinamentos do Marx e do Engels, que são, por estarem os supostos teóricos da época pré-revolucionária. Bom, é exatamente por isso que a teoria da evolução permanente não é só uma teoria para os países de desenvolvimento capitalista atrasado. O que o Trotsky fez aqui foi integrar a Revolução Russa ao processo da Revolução no Ocidente. Ou seja, com a generalização das leis da teoria da Revolução Permanente, o Trotsky integra os cenários oriental e ocidental em uma teoria unificada que trata do caráter, dos nexos internos e dos métodos da Revolução Internacional em geral. A Revolução é um todo indivisível e a política é tratada como uma grande estratégia para o comunismo. Já o Stalin achava o contrário, que a União Soviética poderia viver tranquilamente, de maneira independente da Revolução Mundial, só com a pressão dos trabalhadores de outros países contra as suas próprias burguesias, que depois foi chamada a teoria da neutralização da burguesia, que é filha legítima do socialismo num só país, que não significa outra coisa senão a proibição da Revolução Socialista em qualquer outro país. E não é à toa que essa ofensiva burocrática do stalinismo contra as conquistas da Revolução de Outubro, contra o Partido Bolchevique, começou com os ataques à teoria da Revolução Permanente do Trotsky, né? Essa teoria programa inimiga da concepção do socialismo num só país. Essa teoria stalinista do socialismo num só país representou historicamente a teoria da contra-revolução, e que o stalinismo concreto, o que existiu na história, não o stalinismo supostamente higienizado, que é inventado pelos seus seguidores de hoje,
Esse stalinismo organizou essa tendência de pensamento dos socialismos nacionais reacionários, que culminou na restauração do capitalismo na União Soviética, na China e na maioria dos países que tinham expropriado a burguesia, devolvendo à burguesia esse poder. Então, gente, depois de tudo isso, não dá para achar que essa enorme discussão teórico-estratégica fez diferença no destino da humanidade em todo o século XX, não importa, ou se reduz a uma disputa de egos, né? É impossível pensar a revolução no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo sem o internacionalismo proletário que está no núcleo da teoria da Revolução Permanente do Trotsky, muito menos construir partidos revolucionários que tenham como objetivo a luta pelo comunismo. Bom, gente, o próximo tópico é a adaptação do stalinismo às burguesias nacionais. O Stalin, com a sua teoria do socialismo no seu país, precisava impedir a revolução em outros países. E para isso foi um opositor veemente da independência de classe e da hegemonia operária, desenvolvendo em outra escala aquela velha tradição de colaboração de classes, da social-democracia em geral e do menchevismo russo em particular. E isso significava que, em primeiro lugar, nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, negando toda a experiência da Revolução Russa, de 1917, o Stalin obrigava os partidos comunistas a se subordinarem às suas respectivas burguesias nacionais, já que, na concepção de Stalin, esses eram países não maduros para a Revolução Socialista. Para refrescar a memória aqui, o etapismo menchevique significava que em países como a Rússia, atrasada, autocrática, com vestígios feudais, a revolução deveria ser dirigida pela burguesia, já que as suas tarefas eram, em primeiro lugar, democrático-burguesas. E, naqueles esquemas teóricos que acentuavam esse raciocínio, a classe trabalhadora deveria apoiar a burguesia numa primeira etapa da revolução e depois, numa segunda etapa, depois de um longo período de desenvolvimento do capitalismo, elas encarariam, no futuro, a luta pelo socialismo. E, obviamente, nessa concepção, o futuro da luta pelo socialismo nunca chegava. E o Stalin e a tradição stalinista adotavam justamente essa versão exacerbada do menchevismo. E vejam que tem tudo a ver com a teoria do socialismo num só país que subordinava a economia mundial às condições particulares das economias nacionais tomadas isoladamente. E não o contrário, não entendiam a economia mundial como essa realidade superior que integrava e diferenciava a partir de si mesma cada uma das suas economias nacionais. Bom, como é que a gente conseguiu ver isso na história, essa subordinação às burguesias nacionais como modus operandi, da estratégia stalinista? A gente pode ver isso de maneira categórica, por exemplo, na Revolução Chinesa de 1925 a 27. Inclusive, nós temos um episódio no Espectro do Comunismo só sobre isso, que vai ficar aqui na descrição com o link. Nesse processo histórico da Revolução Chinesa, seguindo a linha do 5º Congresso da Internacional Comunista, em 1924, nesse momento que o Stalin, o Zinoviev e o Kamenev iniciam a organização da campanha contra o Trotsky e o legado do Lenin, a Internacional Comunista define que o Partido Comunista Chinês deveria se dissolver dentro do Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Burguês da China, dirigido pelo general Chiang Kai-shek, assim como revelar aos nacionalistas burgueses na China os nomes de todos os militantes comunistas. Essa era a orientação da Internacional Comunista do Stalin na China, e isso terminou num banho de sangue dos comunistas nas mãos do exército burguês. Bom, qual foi a fundamentação para essa teoria política de conciliação de classes de anti-hegemonia na China que levou à destruição da Revolução? O fundamento disso era uma leitura interessada das chamadas teses gerais sobre a questão do Oriente, que foi uma das teses, um dos resultados do 4º Congresso da Internacional em 1922. Essas teses diziam com clareza que as burguesias nacionais das colônias e das semicolônias eram incapazes de conquistar a independência nacional e a resolução do problema agrário. Só que essas teses tinham um caráter semetapista, que eu problematizei ali atrás, falando da teoria da Revolução Permanente, já que elas não generalizavam a experiência russa de 1917. Elas deixavam de postular que, para conquistar todas essas tarefas democrático-estruturais da expulsão do imperialismo, da Revolução Agrária, era a classe trabalhadora que deveria dirigir a Revolução. Isso não ficava claro nessas teses de 1922. Bom, dito isso, apesar do caráter semetapista dessas teses, que seriam plenamente superadas pela concepção da teoria da Revolução Permanente, o objetivo estratégico delas estava posto no desenvolvimento dos partidos comunistas
no Oriente, tendo na independência de classes um princípio fundamental. Então, o Stalin, passando por cima desse princípio, ele elabora uma divisão estanque entre os países maduros e não maduros para a Revolução, e a China caía fatalmente nessa segunda categoria, e restaurava a velha fórmula da ditadura democrática de operários e camponeses, opondo a essa fórmula aquela do governo dos trabalhadores que hegemonizasse os camponeses, né, a ditadura do proletariado. Tudo isso que, essa substituição que na cabeça do Lenin já era algo completamente ultrapassado pela história. Então, além disso, Stalin resgata a ideia dos partidos operários e camponeses para esses países, que é uma maneira de renunciar à construção de partidos revolucionários independentes e que levava, objetivamente, à subordinação de partidos como o Partido Comunista Chinês ao Kuomintang. Bom, esses eram os fundamentos da política de conciliação de classes que levou à derrota na China. Essa revisão interessada das teses para o Oriente de 1922, que negavam absolutamente aquilo que era muito importante nelas, que era a defesa da independência de classes e da construção de partidos comunistas independentes. Isso era exatamente a política menchevique, contra a qual os bolcheviques, dirigidos pelo Lenin, lutaram para fazer a Revolução vencer na Rússia. O Trotsky tinha uma concepção completamente distinta dessa do Stalin, como a gente viu, em base à lei do desenvolvimento desigual combinado. Trotsky diz o seguinte no livro A Revolução Permanente, né? Que também a gente tem uma belíssima edição que foi publicada já há algum tempo na nossa organização irmã na Argentina, no PTS. Aqui nesse livro da Revolução Permanente, Trotsky diz: indiscutivelmente toda a economia mundial em seu conjunto amadureceu para o socialismo. Isso não significa que tenha amadurecido em cada um dos países tomados individualmente. Neste caso, como podemos falar de ditadura do proletariado em países tais como China, Índia, etc.? A isso respondemos: a história não se faz por encomenda. Um país pode amadurecer para a ditadura do proletariado sem ter amadurecido não apenas para uma edificação independente do socialismo, mas também para a simples aplicação de medidas vastas de socialização. Não podemos partir de uma harmonia pré-determinada da evolução social. A lei do desenvolvimento desigual segue viva, apesar dos ternos abraços de urso de Stalin. Esta lei manifesta sua força não apenas nas relações entre os países, mas também nas interações entre os distintos processos no interior de um mesmo país. A conciliação dos processos desiguais da economia e da política se pode obter unicamente no terreno mundial. Fecho aspas, aqui por Trotsky. Ou seja, sim, era possível as revoluções socialistas nesses países, tomando o ponto de vista da economia mundial como ponte de conciliação dos processos desiguais em cada país. A revolução podia acontecer, né, nesses países. E a sustentação da independência de classes contra as burguesias era a condição prévia para isso. Só que, violando esses princípios, já na década de 20, mas especialmente na década de 30, depois de ter levantado a delirante política ultra-esquerdista do terceiro período, que identificava a social-democracia e o fascismo e negava a Frente Única Operária na Alemanha, o que levou ao triunfo, né, do Hitler, o stalinismo operou, depois desse momento, né, do terceiro período ultra-esquerdista, um giro de 180 graus, e agora, não só nos países atrasados, mas também nos países centrais, inaugurava a política de subordinação sistemática das organizações operárias às ditas burguesias democráticas e aos seus interesses imperialistas. Então vejam aqui que o stalinismo generalizou a política menchevique de colaboração de classes para o mundo inteiro, também nos países centrais. A independência de classes já não era defendida pelo stalinismo em nenhum lugar do mundo, nem sequer em palavras, porque a política das frentes populares, ou seja, de conciliação entre os partidos políticos operários com a burguesia imperialista dita democrática, teve como origem o Pacto Stalin-Laval, em maio de 1935, né? Esse pacto militar entre a União Soviética e a França, que se tornou a inspiradora daquele famoso informe Dimitrov, no 7º Congresso da Internacional Comunista, que foi realizado também em 1935, que só universalizou a política que o Stalin já tinha defendido na França. Qual era essa política? Subordinar os partidos comunistas aos objetivos das respectivas burguesias nacionais, impondo o silenciamento da luta de classes e a confiança no militarismo burguês, em nome dos acordos diplomáticos de Moscou com essas potências imperialistas. Então, é importante lembrar que teóricos pós-modernos que se opõem frontalmente ao marxismo e à teoria da hegemonia, à independência de classes, como é o caso do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe,
tomam a política das frentes populares do Stalin como um grande exemplo de quando o marxismo deixou de associar aos regimes democráticos e à própria democracia um caráter de classe. Ou seja, depois disso nem preciso dizer muito mais, né? Aqueles que dizem, então, que a discussão de trotskismo e stalinismo não tem importância, querem esconder isso, gente. O resultado dessa barbárie política. Essa orientação levou à derrota do ascenso revolucionário na França em 1936, assim como a derrota da gloriosa Revolução Espanhola em 1937, também por meio da Frente Popular, em que o stalinismo colaborava com a burguesia espanhola, aí dirigindo diretamente a repressão do exército republicano contra os trabalhadores de Barcelona, de Madrid, das Astúrias, de todo o país que se enfrentavam contra os exércitos fascistas do Francisco Franco. E essa atividade contra-revolucionária do stalinismo na Espanha foi que abriu caminho para o triunfo do franquismo, né, do fascismo espanhol. Isso só para ficar nos processos do pré-Segunda Guerra, hein, gente? Nós poderíamos falar aqui dos processos revolucionários que se desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial, na Grécia, na Itália e na França, em que o stalinismo colaborou diretamente com a Inglaterra do Churchill, com os Estados Unidos, para sufocar em sangue as revoluções pós-desocupação nazista, ou os processos de revolução política nos estados operários burocratizados, né, entre a década de 50 e a década de 80, que foram destruídos por Moscou em base aos acordos de Yalta e Potsdam. Só lembrar aqui, por exemplo, a Revolução Húngara de 1956, que foi esmagada com tanques soviéticos. Nós temos também no espectro do comunismo um episódio particular sobre esse grande processo que foi esmagado pelo stalinismo. Enfim, sempre aliados com as grandes potências ocidentais nos interesses de preservação do capitalismo e também, claro, a atividade contra-revolucionária do Stalin em todas as revoluções anticoloniais na África e na Ásia em todo o pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, gente, a colaboração de classes stalinista é o complemento inevitável do socialismo em um só país. O Trotsky, pelo contrário, batalhou incansavelmente pela independência de classes, pela hegemonia, pela auto-organização operária em todos os processos que ele pôde viver na década de 20, de 30, para que o programa e o Partido Independente, o Partido Comunista dos Trabalhadores, pudesse reunir ao redor de si a força material de setores de massas dos movimentos sociais hoje em dia para destruir o capitalismo e o seu Estado. E claro, essa luta pela hegemonia também se expressava na luta dos trotskistas por acabar com a casta burocrática que erodia os alicerces da economia nacionalizada na própria União Soviética. O Trotsky elaborou o programa de transição e deu uma resposta eficaz e muito particular para tentar evitar que as burocracias stalinistas abrissem caminho à restauração capitalista nos estados operários, que era o programa da Revolução Política, né, que buscava varrer essa casta burocrática da cúpula dos estados e, em base à propriedade nacionalizada dos meios de produção, restaurar a democracia soviética e recolocar por meio da luta de classes as economias novamente nas mãos dos trabalhadores e dos camponeses. Claro, com esse objetivo da expansão internacional da Revolução. Então, mais uma vez, não se trata de discussões do passado. Nós estamos debatendo aqui o cerne da possibilidade ou não da independência de classes na nossa época. Bom, gente, o próximo tópico é sobre as revoluções anticoloniais e o papel do stalinismo. Essa discussão do internacionalismo, até pegando um gancho do que eu acabei de dizer, leva a gente para um tema próximo, que é o desses processos anticoloniais do segundo pós-guerra. E aqui eu vou partir de um autor que reivindica o stalinismo, que é o Domenico Losurdo, um historiador italiano, militou em muitas organizações dessa tradição e teve vários livros publicados recentemente pela Boitempo. A intenção do Losurdo na sua obra é reabilitar a figura do Stalin como uma figura pertencente ao panteão do marxismo, e mais do que isso, como se o Stalin fosse o principal representante desse panteão para as próximas gerações. Eu vou fazer programas específicos para debater com alguns dos escritos do Domenico Losurdo, mas como o tema aqui é mostrar a cara contra-revolucionária do stalinismo, uma das passagens de um livro dele, que chama A Questão Comunista, contraditoriamente vai nos ajudar nesse objetivo. Então eu vou me referir agora particularmente ao que ele chama de oposição da tradição comunista, que para o Losurdo é o stalinismo, ao colonialismo tradicional do Ocidente. Numa dessas passagens, nesse livro, depois de atacar um prontuário obviamente atroz, né, do imperialismo dito democrático na exploração colonial que tiveram, e de vários de seus teóricos, como o cientista político italiano Norberto Bobbio, que é um dos porta-vozes do liberalismo burguês contra o marxismo, depois de fazer isso, o Losurdo vai indicar que o stalinismo
teve um papel importante nas revoltas anticoloniais do segundo pós-guerra e dá os casos específicos da Argélia e da África do Sul para a gente. Ele escreve o seguinte: na Argélia submetida pela França e na África do Sul dos supremacistas brancos, quem representava a causa da democracia eram os países ocidentais, que apoiavam ou toleravam tal estado de coisas, ou os partidos e países comunistas que sustentavam a revolução anticolonial e antirracista. Fecha aspas. Sustentavam a revolução anticolonial e antirracista? Os partidos stalinistas? Bom, vamos ver se é isso mesmo, porque esses exemplos são bastante infelizes, se o objetivo é higienizar a história apodrecida do stalinismo na África. Vamos tomar Argélia em primeiro lugar. Para vocês terem uma ideia, gente, em 1954, logo depois do início da sublevação do povo argelino pela sua independência e a expulsão do imperialismo na África, o líder do Partido Socialista Francês, François Mitterrand, disse que a Argélia é a França. De Flandres ao Congo, uma só lei, uma só nação, um só parlamento. Apenas uma negociação. A guerra. Fecho aspas aqui para o Mitterrand. Claramente esse social imperialismo queria massacrar a população argelina. Bom, é uma declaração que exala chauvinismo e nacionalismo colonial por todos os povos, né? Com o curso da Revolução Anticolonial Argelina, o governo francês endurece ainda mais as medidas e em março de 1956, esse governo socialista do Guy Mollet propõe ao parlamento que se vote uma resolução que conferia poderes excepcionais de exceção. Que significava o quê? Que significava o envio de reservistas do exército francês para reprimir militarmente o Levante e suspender todas as liberdades civis na Argélia, instaurando o que na verdade era uma ditadura militar. Bom, diante desse programa que fez soltar fogos de artifício à burguesia francesa e que seria continuado pelo imperialista Charles de Gaulle depois que ele foi eleito, qual foi a postura do Partido Comunista Francês? Os stalinistas franceses, através do seu representante parlamentar, que era o Jacques Duclos, declararam um voto favorável ao governo colonialista francês. Isso mesmo, em favor da intervenção imperialista na Argélia. E esse voto foi feito supostamente contra a direita, que queria derrubar o governo socialista. Eu vou citar aqui as próprias palavras do Duclos, que diz o seguinte no parlamento francês: nós nos declaramos a favor da existência de laços políticos, econômicos e culturais entre a França e a Argélia. Ou seja, defensor da França-África, né? Esse conceito que unifica como se fosse uma só nação, como dizia ali o François Mitterrand, França, Argélia e vários, né, dos povos africanos. Continuando aqui o Duclos. Portanto, é indispensável preservar e consolidar todas as possibilidades de unidade de ação entre comunistas e socialistas para frustrar os planos da reação em todas as áreas. Devemos impedir o retorno dessa política, né, da política da direita, e nossa vontade de garantir isso foi levada em conta em nossa decisão de votar a favor do projeto do governo. Fecho aspas aqui. Ou seja, para impedir a política da direita, o Partido Comunista Francês aprovava nada mais nada menos que a repressão militar pelo exército francês do povo insurreto argelino. Ou seja, é ridículo, né? E o Estado argelino, se a gente for pegar os dados, eleva o número de mortes durante essa guerra a quase 2 milhões de pessoas. E o Losurdo afirma que a França usou práticas genocidas, é algo que é incontestável. Só que a França fez isso com o apoio do stalinismo francês. Já na África do Sul, gente, o stalinismo foi a pura colaboração de classes, né, representado pelo Partido Comunista da África do Sul. Esse PC se diluiu dentro de uma frente popular programática com a burguesia nacional organizada no Congresso Nacional Africano, né, no Congresso Nacional do Povo, esse partido burguês. Diante de todos esses processos de luta de classes, no período do Apartheid, desde as revoltas das mulheres trabalhadoras na África do Sul em 1956 até o processo que se seguiu na década de 60, a linha política do stalinismo sul-africano foi conter todo tipo de política revolucionária, rupturista, que emergia como possibilidade do descontentamento das massas e canalizava toda essa energia para o programa burguês do CNA. Isso se fez sob a figura do reformismo armado, ou seja, um discurso radical, um discurso que se vestia com a política, com a estratégia da guerrilha, só que politicamente participava
desse programa reformista de colaboração de classes que impedia a hegemonia dos trabalhadores sul-africanos sobre as massas oprimidas, né? Tanto assim que, na transição pós-apartheid, o Partido Comunista da África do Sul se integra ao governo burguês do próprio CNA, tendo seu secretário-geral ocupado o cargo de chefia do braço armado do Congresso Nacional Africano burguês. A gente poderia ir muito além, né? Na Angola, a gente viu pró-soviéticos e pró-chineses, né, stalinistas e maoístas, levantarem armas uns contra os outros, rifando a vanguarda operária na luta anticolonial. Isso se produzia em termos de guerra civil, aquilo que depois, durante o conflito sino-soviético, na década de 60 e 70, se reproduziria em termos de lutas entre estados, como aconteceu na Guerra do Vietnã, em que estados operários burocratizados lutaram entre si, né? A União Soviética de um lado e a China do outro. O resultado em Angola é que o Movimento Popular de Libertação de Angola, né, o MPLA, operou toda a transição ao capitalismo ao final da Guerra Civil Angolana em 2002, estando aí no governo até hoje. Em Moçambique, por exemplo, a restauração capitalista foi também operada pelos grupos guerrilheiros de estratégia maoísta, né, que adotavam a concepção da guerra popular prolongada, ainda que essas variantes guerrilheiras sejam muito híbridas, né, reivindiquem uma parte a tradição stalinista, outra parte a tradição maoísta, titoísta e de várias outras ramificações aí do stalinismo. A União Soviética, para seguir um pouco mais esse tema de Moçambique, como parte dessa disputa com a China, abandona economicamente Moçambique no final da década de 80 e a Frelimo, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique, se vincula gradualmente ao programa neoliberal do FMI, aos Estados Unidos e à Inglaterra da Margaret Thatcher. Com um moralismo guerrilheiro maoísta, que ao contrário da sugestão do Domênico Losurdo, não tem nada de democrático, nem em seus aspectos formais, a Frelimo constituiu um regime super conservador, anticamponês, que aplicou inclusive um programa de trabalhos forçados para os desempregados. E, afinal de contas, os guerrilheiros que haviam feito a revolução em Moçambique encabeçaram a restauração capitalista nesse país. Ou seja, gente, daria para dar muitos outros exemplos, só para ficar aqui em alguns. E essa trajetória do stalinismo na África, que esse tipo de Jones Manuel, outros stalinistas tentam esconder por trás de invenções do papel progressista do stalinismo, serve só para entender o grau extremo de degeneração dessas tradições, sejam derivadas do stalinismo, sejam derivadas do maoísmo. A gente precisa desmistificar de uma vez por todas essa ideia distorcida dos stalinistas de que os estados burocráticos eram violentos ou fortes para defender o socialismo. Pelo contrário, gente, essa dureza, quando não era para garantir os privilégios da burocracia, eram usadas para garantir a própria restauração capitalista, inclusive a repressão interna aos trabalhadores, as coletivizações forçadas do campo, muitas vezes eram utilizadas e foram utilizadas para restaurar o modo de produção capitalista nesses países. E assim, ao contrário do que dizia o Domênico Losurdo, não houve sustentação nenhuma da revolução anticolonial e antirracista por parte do stalinismo, que foi peça-chave para a manutenção da estrutura de subordinação ao imperialismo, mesmo na mudança de regimes políticos que esses países africanos viveram. E agora, gente, eu vou falar sobre os retrocessos nas conquistas das mulheres e dos LGBTs. A emancipação das mulheres foi um objetivo fundamental da Revolução Russa e foi tratada como uma questão estratégica tanto pelo Lenin quanto pelo Trotsky. Não era para eles um adendo no processo revolucionário e nem se tratava de uma visão romântica sobre a libertação das mulheres, e sim de uma batalha científica para realmente avançar no objetivo do fim da opressão. E nisso, o centro do pensamento bolchevique sobre a libertação feminina se dava em base a 4 princípios: a união livre, a emancipação das mulheres através da independência econômica, a socialização do trabalho doméstico e o gradual desaparecimento da unidade familiar. Sem avançar nesses pontos, claro, ao lado da planificação da economia e do monopólio do comércio exterior, não seria possível abrir espaço para a verdadeira emancipação das mulheres, incluindo aí a perspectiva internacional da Revolução, que, como eu falei, era parte fundamental da teoria da Revolução Permanente do Trotsky, ao contrário do socialismo no seu país do Stalin. Então, com base nisso, a Revolução Russa criou coisas como o Código da Família, da Tutela e do Casamento em 1918, que era um dos mais avançados do mundo,
legalizou o divórcio. Gente, o divórcio na Rússia poderia ser realizado até por cartão postal. Os soviéticos legalizaram o aborto, a homossexualidade deixou de ser crime, se acabou com a divisão entre filhos legítimos e ilegítimos e se avançou para a socialização das tarefas domésticas. Isso era assim, como eu havia dito, sobre a segunda lei da teoria da revolução permanente, porque o Trotsky vislumbrava uma revolução dentro da revolução que chacoalhasse as estruturas desse velho paternalismo e colocasse as mulheres à frente na atividade criadora de construção de um mundo novo. E ele era categórico sobre o poder emancipatório das mulheres. O Trotsky dizia o seguinte: vocês, mulheres, devem ser a força moral que arrasará com esse conservadorismo enraizado na nossa velha natureza, na escravidão, nos preconceitos burgueses e nos da própria classe operária, que neste sentido arrasta o pior das tradições camponesas. E todo revolucionário consciente, todo comunista, todo operário e camponês progressista se sentirá obrigado a vos apoiar, a vocês, mulheres, com todas as suas forças. Fecha aspas ao Trotsky. E o Trotsky estava disposto a questionar tudo por isso. Da mesma forma que o Lenin, ele era um fervoroso defensor das leis e das políticas para livrar as mulheres do trabalho doméstico não remunerado e garantir a igualdade perante os homens. Mas eles consideravam que isso não era suficiente, assim como era importante, mas insuficiente, a própria planificação da economia como condição material para a libertação das mulheres. O objetivo para o Trotsky, assim como para o Lenin, era que as mulheres tivessem tempo livre disponível para pensar, para refletir, para organizar, para dirigir com as suas próprias mãos os soviets e o próprio Estado operário. A questão da mulher para o Trotsky estava assim umbilicalmente ligada à teoria da revolução permanente, pelo fato de que a mulher é, em essência, o elemento vivo no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. O Trotsky diz o seguinte: assim como era impossível construir o Estado soviético sem libertar o campesinato dos laços da servidão, também será impossível construir o socialismo sem libertar a mulher operária e camponesa dos grilhões do trabalho com a família e o lar. A libertação das mulheres significa cortar o cordão umbilical que ainda une o povo às superstições do passado. Fecha aspas. Isso era o que os bolcheviques debatiam enquanto a União Soviética estava dirigida pela orientação revolucionária do Lenin e do Trotsky. A gente pode, pelo contrário, se perguntar: o que significou a burocratização stalinista para a luta das mulheres? Ou o que significou a ascensão do Stalin como chefe da União Soviética no quesito da questão das mulheres? Bom, gente, a partir de 1926 se instituiu novamente o casamento civil como única união legal. Mais tarde se aboliu o direito ao aborto, junto com a supressão da seção feminina do Comitê Central, do Partido Bolchevique, e os seus equivalentes nos diversos níveis da organização partidária. 8 anos depois, em 1934, se voltou a proibir a homossexualidade e a prostituição se converteu em delito. Isso tudo na legislação do Stalin. Não respeitar a família se converteu numa conduta burguesa ou esquerdista para o Stalin. A tal nível chegou a reação stalinista contra as mulheres que esse burocrata, o Stalin, declarou em 1936 o seguinte, abro aspas: o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país. A mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem, mas isso não a exime do grande e nobre dever que a natureza lhe assinalou. É mãe da vida. Fecha aspas. Parece a igreja falando. Toda a discussão que o Trotsky fazia sobre a emancipação das mulheres para que pudessem dirigir a vida política, os soviets, impulsionar a Revolução Internacional, ser a ponta de lança na expansão internacional da Revolução, foi substituída pelo Stalin pelo papel de mãe do lar. A mãe que tivesse mais de 10 filhos ganhava uma medalha de mãe heróica no stalinismo. Gente, imagina esse absurdo. O divórcio se transformava num trâmite muito custoso e cheio de dificuldades. Todas essas informações podem ser vistas nesse brilhante estudo que a Wendy Goldman escreveu no livro Mulher, Estado e a Revolução, também publicado pelas edições Iskra, em parceria aí com a Boitempo. Bom, isso significa que, como escreveu a Adira Assunção sobre o tema, que se no âmbito da Revolução o processo de burocratização stalinista significou uma contra-revolução, isso também se expressou no lar, ou seja, os elementos mais fundamentais da transformação da vida das mulheres, assim como na vida dos jovens e trabalhadores LGBT. No item Termidor do Lar, que o Trotsky inclui na obra A Revolução Traída, mais uma vez citando ela aqui, que a gente acabou de publicar, a gente vai colocar o link aqui na descrição. O Trotsky, nessa obra A Revolução Traída, no item, o Termidor no Lar,
vai demonstrar que a traição levada a cabo pelo stalinismo, e particularmente como esse verdadeiro termidor, se expressa no retrocesso em relação à luta das mulheres. E a crítica mais feroz do Trotsky aqui, nesse âmbito, se expressa no retrocesso em relação ao direito ao aborto. Trotsky diz o seguinte: um dos membros do Tribunal Supremo Soviético, Solz, especialista em questões relacionadas ao casamento, justifica a próxima interdição do aborto, dizendo que, não conhecendo a sociedade socialista do desemprego, ela, a mulher, não pode ter o direito de rejeitar as alegrias da maternidade. Aqui o Trotsky termina de citar, né, esse membro do Tribunal Soviético, e diz o seguinte: isso é uma filosofia de padre e ainda por cima com um punho de policial. Fecha aspas ao Trotsky. Essas eram as transformações reacionárias do stalinismo. E, aliás, ao perseguir o Trotsky toda a oposição de esquerda, o regime policial do Stalin perseguiu também algumas das principais dirigentes mulheres da Revolução, incluindo aí as grandes dirigentes oposicionistas, a Eugênia Bosch, que era uma grande agitadora do Exército Vermelho, a Nadezhda Yoff, a Tatiana Myakova, a Larissa Reisner, que era o meteoro incendiário que passou no céu vermelho da Revolução, segundo Trotsky, entre muitas outras. Sobre essas mulheres dirigentes revolucionárias que foram perseguidas pelo stalinismo, tem um programa excelente do podcast Feminismo e Marxismo. Vou deixar também o link aqui na descrição para vocês verem. É uma história maravilhosa das mulheres bolcheviques que se opuseram à stalinização, né? Bom, com tudo isso, gente, o que o Stalin pode merecer das mulheres, dos jovens, trabalhadores LGBT, senão um poderoso desprezo e que se passe por cima da sua tradição? Bom, gente, o nosso tópico agora é comunismo e Estado. Eu não poderia deixar de falar do comunismo e a sua deturpação pelo stalinismo. O Marx definiu o comunismo como um movimento real que anula e supera todo o estado atual de coisas. Em 1845, ele fez essa definição na ideologia alemã. Isso inspirou vários comunistas, como Lenin, o Trotsky, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo, a pensar os traços hipotéticos dessa sociedade de produtores livremente associados, que concluísse a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, numa sociedade infinitamente superior a qualquer tipo de democracia imaginável, sem Estado, sem dinheiro, sem exploração e sem opressão. O Stalin corrompeu essa ideia do comunismo como uma associação de trabalhadores livres, sem Estado, sem opressão, sem exploração, que dispusessem da unificação das forças produtivas, da ciência e da técnica em todo o mundo, sem qualquer fronteira. O Stalin quis associar essa belíssima ideia do comunismo a estados policiais totalitários que coexistem com o imperialismo. E a gente sabe pela história que os estados fortes totalitários de matriz stalinista serviram muito bem para reprimir a classe trabalhadora e para restaurar o capitalismo, como na China hoje, que não tem nada a ver com o socialismo nem com o comunismo. E além disso, a tradição stalinista gosta muito dessa figura do Estado forte, com armas nucleares, supostamente opositores ao imperialismo, entendendo aí a geopolítica como motor da história, substituindo a luta de classes pela luta entre estados. Gente, não existe concepção mais liberal e antimarxista do que essa. É só ver os jornais, a maneira como trata a situação internacional. É só geopolítica, é luta entre estados e zero luta de classes. E isso serve para tirar da cabeça da nova geração a ideia de que a luta de classes é o motor da história, como dizia o Marx, e que nessa complexa interação dos três fatores que definem o equilíbrio instável do capitalismo, que são a economia mundial, as relações interestatais e a luta de classes, é a luta de classes sempre o que define o resultado final. Basta a gente ver o que aconteceu agora na luta dos trabalhadores franceses contra a reforma da Previdência do Macron. Se eles tivessem triunfado, poderia-se ter aberto uma situação revolucionária num país imperialista central que mudaria toda a situação mundial e que impossibilitaria hoje a França de ter a oportunidade de chantagear os países da África, como o Níger, com uma intervenção militar. O Trotsky e os trotskistas foram os defensores inabaláveis dessa concepção de comunismo contra a deturpação burocrática stalinista. E não foi outra a preocupação em resgatar os elementos da democracia soviética na União Soviética, varrendo a burocracia, restaurando os pilares da economia socializada para que a União Soviética tivesse se tornado novamente, como era entre 1917 e 1923, um ponto de apoio para a expansão internacional da Revolução, quebrando aí o imperialismo e abrindo caminho para o comunismo, quando em verdade todas as variantes stalinistas, incluindo o maoísmo, o titoísmo, etc., todas elas serviram para bloquear a dinâmica permanentista do comunismo.
E o que a gente concebe como comunismo, gente? Como dizia o Lenin, nós estamos recriando a novidade meramente por resgatar o marxismo, limpando essa noção de toda a poeira stalinista. Ficou muito famosa a elaboração do Alain Badiou sobre a hipótese comunista nos últimos anos. O Badiou, que é um filósofo com antecedentes maoístas, saudoso da Revolução Cultural, representa uma tendência de apresentar o comunismo como uma abstração separada dos seus objetivos políticos. Ele recusa tanto o Partido Revolucionário quanto a estratégia de um Estado socialista de transição como instrumentos para batalhar pelo comunismo. Ao contrário disso, ele sustenta a ideia de que o comunismo dependeria de uma subjetivação nominal que se apresenta na figura de grandes líderes veneráveis. Aqui eu vou citar uma passagem do Badiou sobre este tema. Ele diz o seguinte: a ação anônima de milhões de militantes insurretos e combatentes, por si mesma irrepresentável, é reunida e contada como no símbolo simples e poderoso do nome próprio. Fecho aspas. Não por acaso a alternativa à crítica do Khrushchev, ao culto à personalidade do Stalin, é para o Badiou o Mao Tse-tung. Ou seja, nessa concepção de comunismo como ideia para o Alain Badiou, está excluída a organização hegemônica da classe trabalhadora e da classe trabalhadora como sujeito social revolucionário. Esse endeusamento da personalidade do líder e do Estado forte, que também o Badiou leva adiante, não tem nada a ver com o marxismo. Os trotskistas não recusam os objetivos políticos do comunismo, eles batalharam para dar carne à ideia do comunismo através da construção de partidos revolucionários a nível internacional, assim como o Trotsky, na Revolução Russa, se unificou com Lenin no Partido Bolchevique para preparar a tomada do poder. Só que, da mesma maneira, os trotskistas se afastam completamente da noção antimarxista dos estados fortes permanentes, eternos. Eles batalharam na Rússia e no mundo inteiro para que, uma vez triunfante, os próprios estados de transição fossem se extinguindo até desaparecerem, junto aos partidos que lutaram por ele, na medida em que os antagonismos de classes fossem se eliminando, fossem desaparecendo no curso da expansão internacional da Revolução. Isso porque nós, como marxistas, somos a favor da abolição dos estados em todo o mundo como produto da destruição do imperialismo. Como dizem Marx e Engels, o primeiro ato no qual o Estado realmente atua como representante de toda a sociedade, a tomada de posse dos meios de produção em nome da sociedade, é ao mesmo tempo o seu último ato autônomo enquanto Estado. De esfera em esfera, a intervenção do poder estatal nas relações sociais vai se tornando supérflua e acaba por se desativar. O governo sobre pessoas é substituído pela administração de coisas e pela condução de processos de produção. O Estado não é abolido, mas sim definha e morre. Essa é a concepção do Estado socialista, do Estado de transição para o Marx e para o Engels. Marx e o Engels não pensavam em Estados socialistas eternos, Estados fortes. Não, eles pensavam na destruição do imperialismo, da abolição das fronteiras nacionais de todos os Estados, para unificação integral a nível mundial das forças produtivas e das capacidades técnicas do homem. Isso é o comunismo. Essa é a apresentação dessa ideia de trabalhadores livremente associados na sua produção. E seguindo os passos do Marx, a gente pode dizer que, uma vez libertados do reino da necessidade e passados ao reino da liberdade, a gente poderia desenvolver livremente a individualidade de todos os membros da sociedade. A gente sai daquela condição em que só aqueles que detêm os recursos, os meios de produção, ou as pessoas ricas, sejam os que pensem como podem desenvolver a sua livre individualidade. Marx fala de uma sociedade emancipada da dominação do trabalho pelo capital, em que não somente a produção seja fruto do trabalho socializado, mas também a propriedade dos meios de produção, as terras, as fábricas, as ferramentas, as indústrias, os procedimentos químicos, todos eles sejam socializados, acabando com o próprio conceito de propriedade tal como a gente conhece, e dando a oportunidade para planificar democraticamente todos os recursos e para o surgimento de uma nova identidade humana, a identidade de produtores e produtoras livremente associados que produzem para o benefício de todos. Dessa forma, o comunismo daria outra racionalidade à existência humana, uma racionalidade muito diferente daquela que o mercado quer nos dar, que parte da satisfação das nossas necessidades como base para o livre desenvolvimento da nossa individualidade, o que o capitalismo nega à maioria da população. Sobre essa concepção do comunismo, Trotsky diz o seguinte: o propósito do comunismo é desenvolver a técnica para que a matéria dê ao ser humano tudo o que ele precisa e muito mais.
E esse objetivo responde a outro fim mais elevado, que é o de libertar para sempre os poderes criativos do ser humano de todas as travas, limitações ou dependências humilhantes, e que as relações pessoais, a ciência, a arte, já não tenham que sofrer com nenhuma sombra de dominação despótica. Isso é o que nos motiva hoje, no presente, gente, para pensar uma sociedade alternativa, para que o nome do comunismo, esse nome tão belo, seja novamente associado ao seu sentido original, não deturpado pelo stalinismo. A máxima liberdade para o livre desenvolvimento de todas as capacidades humanas, com a liquidação de toda a opressão, de todos os aparatos estatais e das relações mercantis, não só no nível de um só país ou de poucos países, mas a nível mundial. Nós lutamos por isso, e não por estados totalitários isolados que coexistem com o imperialismo. Nesse antagonismo a gente vê, por exemplo, a diferença clara e central do trotskismo com o stalinismo. Bom, por último, gente, para concluir toda essa viagem que a gente fez aqui ao centro das nossas paixões, parte da atualidade desse debate é para pensar a perspectiva da construção de um partido revolucionário no Brasil, onde segue pendente a importância de superar o PT pela esquerda, todas as burocracias sindicais e a esquerda institucional, de um ponto de vista revolucionário e marxista. Isso só pode se dar em combate também com as distintas variantes dessa diversificada tradição stalinista que eu mencionei aqui, que no Brasil tentou se revitalizar, na juventude em particular, ligado a um promissor interesse da juventude pelo comunismo, que cada vez mais vai vendo que o stalinismo não é alternativa e busca conhecer o trotskismo, que é tão odiado pelas calúnias stalinistas, várias delas propagadas por youtubers de muito baixo nível, como Jones Manuel, João Carvalho, Ian Neves, Caio Garufato, essa gente por aí. Aqui nós tentamos demonstrar como para a juventude que quer ser comunista é necessário construir uma outra tradição, antagônica ao stalinismo. Isso significa algo completamente distinto, seja das variantes stalinistas mais ortodoxas, como a Unidade Popular, a UP, mas também dessas duas alas do PCB, que está em crise completa agora, que apesar das suas diferenças, ambas querem, cada uma à sua maneira, revitalizar a tradição stalinista com algumas autocríticas formais, sempre formais. Nem falar, então, da burocracia do PCB, essa ala do stalinismo que passou diretamente ao reformismo eurocomunista. A construção de um partido revolucionário no Brasil passa pela luta de tendências contra todas essas variantes, nessa grande batalha pela auto-organização, pela hegemonia operária e para revitalizar uma esquerda que recoloque a luta pelo comunismo como um fim estratégico. Então, gente, depois de tudo isso, essa grande viagem ao redor das nossas paixões, para mostrar as vidas, as tradições, a teoria marxista, a dialética, o materialismo histórico que milhares e milhares de mulheres e homens de carne e osso carregaram como sua bandeira e que deram a vida para construir junto a uma sociedade que vale a pena plenamente ser vivida, é que eu retorno à ideia central desse episódio. Se a gente ignora o debate que se abriu no Brasil entre trotskismo e stalinismo, nós estamos ignorando a luta pelo marxismo revolucionário na nossa época contra o principal obstáculo ao comunismo. E a gente acaba desprezando a história de luta de tantos seres humanos que no mundo inteiro deram as suas vidas para que a gente não começasse do zero. Isso é muito importante, esse grande valor tem que ser levantado por nós como a grande bandeira da teoria da revolução permanente do comunismo na nossa época. A gente não pode desprezar toda essa história, a gente deve aprender com ela. E o nosso objetivo central aqui é enterrar de vez essa tradição stalinista e batalhar pela fusão do marxismo revolucionário, na nossa época, o trotskismo, com a nova geração de trabalhadoras e trabalhadores, de jovens, de lutadores sociais, para varrer essa sociedade e os seus espelhos como stalinismo para a lata do lixo da história. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem nesse momento do 83º aniversário do assassinato do Trotsky, porque o grande legado da Quarta Internacional, que nós buscamos revitalizar e reconstruir como Estado Maior, como grande partido internacional da Revolução Social para batalhar pelo comunismo, está plenamente vigente, de pé, aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. Obrigado, gente, por acompanhar esse programa. Compartilhem o nosso episódio, nesse momento especial. Vão ali na página do Ideias de Esquerda, deem o seu like, compartilhem, deem sugestões sobre programas que nós vamos sempre levar em conta aqui para produzir o nosso conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima.